5 emoções básicas, né? Do ser humano, que é pelo autor Eric Berne. 5 emoções são, vou só dar uma resumida. A raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. São 5 emoções básicas que todo ser humano tem. Essas são as básicas, pessoal. Dessas emoções as básicas surgem... Nossa, tem um monte. Tem um monte. Então, mas as básicas você vai entender. E a raiva, como que vem a raiva? Você sabe como que nasce a raiva? Então, a raiva, ela nasce de um bloqueio, um obstáculo intransponível, né? É uma reação de desequilíbrio, né? Entendi. Tipo assim, então ela acelera o nosso cérebro e a gente perde o controle. É mais ou menos isso. Tipo isso. Então a raiva, ela vai surgir, pessoal, justamente do quê? De algo que você tá vendo que você não consegue ultrapassar. Ou seja, vamos supor que você tá lá dentro da empresa, vou dar um exemplo só, tá? Pode ser dentro de casa com o casal também. Mas na empresa, seu chefe te chama para uma reuniãozinha básica daquela e começa a te, ó... Meu, como ele é seu chefe, você tem que tolerar, cara, isso cria uma repulsa, uma raiva que cria até úlcera, né? Então essa raiva é justamente o quê? Aquele bloqueio de você não poder ultrapassar, que você tem que engolir a seco aquilo ali. E dentro da relação também cabe. Às vezes tem um dos dois que é o que acha que é o que fala mais alto, que é aquela coisa toda, e a outra pessoa ela só absorve com ódio, com uma raiva aquilo tudo, que aí, por isso que quando a pessoa explode, ela explode para acabar. E eu, pessoal, não sou nenhum cientista da mente humana a fundo, mas sou um cara que amo falar sobre mente humana, porque é algo que eu entendi recentemente, que é o mais importante de tudo na nossa vida é a nossa mente. Eu dividi a raiva em mais 2 etapas, que é a raiva mortal, que é aquela que você tem vontade de matar, mas é matar no sentido da realidade, você quer matar mesmo. Não é que você não quer matar, que você tá, é minha metáfora, não. Aquele ódio mortal. Se tivesse com uma arma, uma faca, você ia lá e mataria a pessoa, porque ele é uma raiva descontrolada. Porque é como a pessoa tirasse algo muito importante de você, como um exemplo, vou dar agora, uma pessoa matar seu filho. Tem gente que a raiva ela é mortal. Ela não aceita que a pessoa tirou porque quis por um motivo banal. Então não existe isso. E eu falo que tem a raiva espiritual. O que é a raiva espiritual para mim? Eu tomei um tiro, né, pessoal, e eu quase morri. E a pessoa que eu tomei o tiro, eu tive que ir na audiência. Então, assim, na época, eu tinha uma balada, então eu conhecia muitas pessoas, do bem e do mal. Pessoas do mal me ligaram falando assim, meu, você quer que a gente dê cabo desse cabo lá dentro da prisão? Eu falei, não, deixa tudo na mão de Deus. Ou seja, eu tinha uma raiva dessa pessoa, só que para mim, a minha raiva ela supriria com o castigo divino e não da mão do homem. Então eu consegui, nesse momento, se eu quisesse algo, poderia ter acontecido diferente, mas a minha mente, eu sempre fui uma pessoa do bem. E eu sempre acreditei nessa energia suprema, soberana, que é a energia que eu chamo de Deus, né? Você chama do jeito que você bem entender, que você pode ter uma outra religião. Mas eu acredito nessa força universal. Então eu acredito que aqui se faz, aqui se paga. Então eu dividi nessas 2. Na mortal, quando é algo que tira algo muito importante de você, e a espiritual, que é uma raiva, mas você aprende, não é um perdão, tá, pessoal? Porque não é perdoar isso aqui. É um sentimento de ódio, de raiva, mas que ele é controlável, entendeu? Exatamente. E o próximo... É o medo, né? O medo é a tomada de conhecimento de sinal de perigo, né? Toda vez que a gente tá com medo de alguma coisa é porque acendeu a luzinha de alerta lá, ó, tem perigo aqui, né? Coloca a gente para baixo, né? E promove duas reações, né? Ou você enfrenta ou você foge. Ou você foge. A segurança e o medo são motivados pelo mesmo fator, pessoal. A busca por segurança, né? Que tem origem na insegurança. E o fator preponderante é o medo, né? Entendeu? Vou dar um exemplo. Se você... Quando a pessoa fala assim, vou dar um exemplo. Você tem medo de estudar para prestar num concurso público, tá? Esse medo partiu de onde? Que perigo que você sente? Essa é a pergunta, né? Na verdade, você não quer ser confrontada de ter ido prestar um concurso e não passar, e aí você fica com aquela sensação de ser fracassado, de não ser bom. Então você cria um medo do fracasso. Vocês conseguem entender como a gente que cria os medos?
Então, como que você não teria os medos? É só você não ver perigo onde não tem. E a gente sempre fala assim que o pior medo é aquele que você faz o seguinte, você projeta um pior futuro e traz para o presente. Esse é o pior medo que você pode ter. Você não sabe o que vai acontecer lá no futuro, mas você prevê na pior hipótese e traz para o seu presente. Aí você criou o medo. E aí, na maioria das vezes, por intermédio desse medo, você deixa de fazer as coisas. Exatamente. E o outro que a gente vai falar é a tristeza. A tristeza, ela vem de uma percepção de perda, né? A gente fica paralisado com esse sentimento. É a recuperação da aceitação, né? Quando a gente perde um ente querido, por exemplo, é uma tristeza profunda, né? Por quê? Porque a gente está trabalhando aquela percepção de perda, né? Que você não pode mais ter de volta. Você perdeu. Então você é dominado pela tristeza. Exatamente. É exatamente assim. Para você perder a tristeza, você tem que aceitar. Exatamente. Então, se você não aceita, você vai continuar sofrendo. Por isso que a gente, quando perde um ente querido, a gente tem um tempo ali, né? Tem uns 7 dias de luto. Tem explicação para isso, tá, pessoal? Porque a nossa mente, isso é muito da hora. Tudo que você faz durante um período ali de acima de 7 dias, a Bíblia até fala alguma coisa nessa coisa. A Bíblia tem muita coisa que tudo dá 7 nela, né? São vários números que acabam em 7. Tem um porque lá a gente vai estudar isso aí. Eu vou trazer logo mais, que eu vi um comentário de alguém falando sobre isso. Sobre essa questão do número 7. Mas assim, tudo que você faz por 7 dias, a sua mente ela tende a ter umas reflexões e ao final, passando esse 7º dia, algo acontece. Por isso que a gente fala assim, pratica isso por 7 dias, que a tendência é você continuar depois. Então a tristeza, ela vai estar nesse mesmo pé. Durante o período de luto, a missa é do 7º dia, né? Então você vai ter esse período ali. Então você vai fazer várias reflexões, você vai ressignificar um monte de coisa. Todo mundo que morre, a gente acha que deixou de pedir perdão de alguma coisa, né? Então, às vezes, nesses 7 dias, você faz toda uma reflexão. E vocês podem perceber, eu perdi pessoa que eu amava de coração, meu irmãozinho com 10 anos, foi a pessoa mais próxima, assim, que morreu. Depois eu perdi o meu pai. A gente sofre no primeiro momento, mas depois a gente se conforta. Porque a gente aceita. Mas tem gente que não aceita. E isso é perigoso. É muito perigoso. Exatamente. E tem a alegria. Quando temos a consciência de que ganhamos ou conquistamos alguma coisa, né? Quanto maior é a realização, maior a sensação de alegria que a gente tem, né? Quando as pessoas conectam, né? Se conectam, serve como um imã, né? Para atrair as pessoas. A alegria, ela serve de imã. Todo mundo quer estar perto de pessoas alegres, né? Exatamente. A alegria é algo muito bacana, né? Que você pode plantar ela em qualquer situação. Você pode ser alegre porque você acordou vivo. Você pode ser alegre porque você tomou um café. Tem gente que não está tomando café. Você pode ter alegria de várias coisas pequenas. Não precisa ser aquela alegria que é a alegria, né, ápice, que é de um casamento, de comprar um carro novo, de sua primeira casa, fazer viagem. Essas aquelas alegrias do ápice, né? Então a gente tem que ter as alegrias pequenas também. E isso é muito legal. Eu adoro fazer a live. Eu fico feliz de fazer a live. Tem gente que fica alegre quando mastiga uma carninha, por exemplo. Tem gente que não tá tendo essa alegria, não. Tem gente, não tô podendo mastigar a carninha, pessoal. Fiz uma alegria simples que, tava passando batido. Mas é alegria. É alegria de ir na rua. Hoje eu fico alegre quando eu vou na rua. É algo que eu ia todo dia, de segunda a domingo. Hoje eu vou 2 dias na semana e fico super feliz. Fico feliz de ver pessoas, fico feliz de ver que as pessoas estão ali labutando para querer voltar para a vida normal. Eu fico feliz. Então, a alegria é um estado que a gente pode se colocar a qualquer momento. E serve para atrair, né, pessoas e situações alegres também, né? Exatamente. E o próximo é o afeto. O afeto, ele vem da conexão, né? Do compartilhamento, do contato, da proximidade, né? Vem através de uma amizade, de animalzinho de estimação, quando você admira uma pessoa. Tudo isso envolve o afeto, né? É um sentimento que você nutre pela pessoa, é o afeto. E o afeto é muito importante, pessoal. Por quê? Porque quando a gente tem o afeto, a questão de afetividade, a gente quer estar juntos. Por isso que para o casal tem que ter uma afetividade, senão eu não quero estar junto. Então, se você não cria isso no seu dia a dia, é que nem um animalzinho, né? Tem gente que tem animal, mas não tem afeto. Mas não tem afeto, Não é um amor ali, aquela sensação de, tratar o bichinho como ele tem que ser tratado.
Eu hoje não tenho por N motivos, mas já tive animais, tive 3 huskies. Então, assim, hoje as pessoas perguntam, você não gosta de animal? Eu falo, eu gosto tanto que eu não tenho. Olha que louco isso daí, né? Eu gosto tanto de animais que eu prefiro não ter, porque você sofre, porque eles vivem pouco. O cachorro vive 12, 15 anos no máximo, e eu sofri todas as perdas dos meus cachorros. Eu tive vários cachorros, acho que eu tive 6 cachorros. Então, assim, eu não gosto dessa sensação da perda. É algo que eu tenho que ressignificar em mim, porque tudo que eu perco eu sofro. No primeiro momento ali eu fico meio mauzão. E o animal, acho que ele tem que ter uma liberdade. Eu sou adepto àquelas pessoas que têm cachorros em sítio, em casas que tem aqueles quintais enormes. Agora, se tem cachorro dentro de apartamento, eu não sei, eu não me sentiria bem, que nem passarinho dentro da gaiola. Eu nunca tive, não gosto disso. Eu não gostaria de viver preso, então eu também tenho esse mesmo sentimento com o animal. Então eu sou uma pessoa que tem um afeto muito grande por animal, assim como eu tenho por pessoa. Você vê que uma coisa casa na outra? Por que eu sou uma pessoa que eu valorizo pessoas? Porque se eu valorizo um animal, que muita gente não tá nem aí, é que eu sou uma pessoa muito transcendida, né? Então, e um exemplo são as 5 emoções básicas, né, do filme lá. O filme Divertidamente, ele dá esse exemplo dessas 5 emoções. Eu acho que tem na Netflix, eu acho, esse desenho, Divertidamente. Eu acho que tem, né? Tem. Acho que tem na Netflix. Quem tem Netflix, quem não tem, tem, né, pessoal? Se não 37 tiver, reais no mês. Se não tiver no Netflix, até no YouTube tem. Se colocar lá filme Vale a completo pena, no YouTube vai aparecer. Coloca lá, Divertidamente Disney, que aí vai mostrar lá.